Bom dia, pessoal. Bom dia para todos. Eh, Estamos aqui para bater mais um papo, né, sobre o mundo atual a partir de uma perspectiva histórica. Vocês sabem que eu não sou jornalista, vocês sabem que eu não sou cientista político, a minha formação é de historiador. Então a gente sempre tenta aqui trazer, assuntos, da atualidade ou que possa dialogar com a atualidade, mas a partir de uma perspectiva histórica, né. Então hoje o que eu separei para a gente tentar conversar aqui vem de uma notícia da semana, que é a tentativa do futuro governo brasileiro de se reaproximar com a Venezuela, com a China, com os Estados Unidos. E vou usar esse gancho para a gente falar do porquê que o Brasil não tem chances de se tornar uma Venezuela e entendermos também o que significa se tornar uma Venezuela, né? Porque isso não pode ser um jargão no vazio, no qual a Venezuela representa tudo aquilo que há de ruim, né? Portanto, se aproximar de qualquer forma da Venezuela significa, eh, um abalo na nossa economia, significa um atraso, significa a ruína. Então esses 3 tópicos vão ser o eixo condutor aqui do nosso diálogo hoje, né. Então, primeiro, a gente pensar por que que o Brasil, eh, não se tornará uma Venezuela e o que a Venezuela se tornou. Primeiro de tudo, precisamos lembrar que o PIB venezuelano, ele é composto, cerca de um terço do PIB, ele é composto por atividades relacionadas à extração de petróleo. Vocês sabem que a Venezuela é dependente do petróleo, é um país que por muito tempo viveu as riquezas dessa extração e hoje paga o preço de não ter uma diversidade econômica tão grande dentro do seu país. Então, o que que aconteceu com a Venezuela? As pessoas fazem uma ligação direta entre o governo do Chaves e o declínio econômico venezuelano. O que aconteceu foi basicamente o seguinte: a Venezuela sempre foi, desde o pós-guerra, dependente do petróleo. Quando o Chaves entra no poder, em 2003, ele começa a fazer uma mudança na distribuição de renda do país. Portanto, aquele lucro que era obtido com o petróleo começa a ser redistribuído para a população. Isso faz com que as taxas de pobreza caiam bastante, as taxas de fome caiam bastante, o país tem uma melhora social, mas isso vai chegar numa crise econômica. O problema é, não há relação entre a distribuição da riqueza e a crise econômica. O que acontece é, a Venezuela é uma economia que não tem reserva internacional, portanto, não tem, muita moeda estrangeira, não tem dólar, e a gente sabe que isso é o que sustenta, né, as relações econômicas internacionais e também controla a inflação dentro do país, por exemplo. E a Venezuela, a partir da crise do petróleo de 2014, passa a sofrer com essa crise, porque o seu PIB é altamente dependente do petróleo. Então, quando eu não tenho mais o petróleo valendo o que valia, eu passo a ter uma queda econômica. Isso é natural. Agora, o que tentam fazer é uma ligação entre a mudança política promovida pelo Chaves e a crise econômica. O que o Chaves fez foi utilizar os lucros que o petróleo dava para redistribuir riqueza para a população. O que o Chaves não conseguiu fazer, mudar a estrutura econômica venezuelana. Ou seja, ela continuou sendo dependente do petróleo. Hora que a crise do petróleo chega, a crise bate muito forte na Venezuela. E aí tentam atrelar diretamente a distribuição de riqueza promovida pelo Chaves com a crise econômica. A gente sabe a quais interesses essa narrativa atende, mas a gente precisa começar a quebrar esse tipo de narrativa, né? Porque senão, se eu, num pensamento aristotélico, né, se eu parto da premissa maior equivocada, eu vou ter uma conclusão equivocada. E é muito fácil traçar relações, né? Ó, crise econômica aqui, Chaves foi eleito aqui. Portanto, a crise econômica é consequência do governo Chaves. Isso é um pensamento muito simplista. A gente tenta dar umas respostas muito simples para problemas que são extremamente complexos. E aí a gente começa a cair nesse discurso é, muito taxativo, muito. Como eu posso dizer? É simplista, no grosso modo é simplista, parte de caricaturas, né?
E é claro que isso tem um interesse por trás. Então, tudo que se aproxima da Venezuela parece algo ruim. Então, só queria tentar esclarecer um pouco disso. E dizer que o Brasil tem altas reservas em dólar. Isso diferencia fortemente da Venezuela. O Brasil tem um PIB mais variado do que da Venezuela, apesar de depender também muito da exportação de commodities, né? Mas há diferenças fundamentais entre a estrutura econômica venezuelana e brasileira, que vem da construção histórica dessas economias. É, não é de governo, não é em 4, 5 anos que você muda isso. O Chaves não tinha condições, não teve condições de mudar a estrutura econômica venezuelana no seu tempo de governo. O que ele conseguiu fazer foi uma redistribuição dos lucros a partir da PDVSA, né, que era a estatal extratora de petróleo. Então, esse é um primeiro ponto aqui. Por que que isso me motivou, né? Esse tema me motivou. Porque é o Mauro Vieira, que vai ser o futuro o futuro ministro das Relações Internacionais do Brasil, né, a partir de 1º de janeiro, declarou que o Brasil procura reestabelecer laços com a Venezuela, com a China e com os Estados Unidos. Isso parece muito variável, né? Muito amplo, na verdade, mas vamos tentar entender qual que é a postura que o futuro governo está tentando adotar. É uma tentativa de fortalecer relações econômicas múltiplas. O Brasil, por um bom tempo, né, principalmente na década de 90, teve uma aproximação muito forte com os Estados Unidos. O governo Lula e a sua diplomacia restabeleceu contatos importantes com países africanos, tentou ampliar suas relações, e é isso que o Lula vai tentar fazer de novo, né? Pelo menos é isso que aparenta. A China é o principal parceiro econômico do Brasil. O Brasil exporta para a China principalmente soja, petróleo e minério de ferro, né? São os 3 produtos principais aí. O Brasil acaba exportando essas matérias-primas e importando produtos já industrializados, né, o que é um certo problema, mas de qualquer forma a China é o maior parceiro econômico do Brasil. Então é importantíssimo que a gente fortaleça esse laço, principalmente com a China crescendo do jeito que vem crescendo. É evidente que teve uma queda no crescimento do PIB nesses últimos anos, mas a China vem numa crescente impressionante e o Brasil só tem a ganhar com essa aproximação. Lembrando que a China ela já faz parte do BRICS, né? E tem uma aproximação também com a Rússia. E aí a gente entra para o nosso último tema, que é tentar fazer uma leitura aí dessa nova, dessa nova ordem que vem se construindo, né? Que tem na guerra da Ucrânia um de seus pilares, é o seguinte: a China vem crescendo fortemente na sua economia. A China tem se aproximado da Rússia. A Rússia num conflito com a Ucrânia, que é uma representante do Ocidente, uma representante ali, né, é pró-OTAN, portanto, é pró-Estados Unidos, e a gente começa a ter o que nos lembra a Guerra Fria, né, aquela divisão em 2 blocos, onde você tem 2 pilares centrais que vão aglutinando países em torno de si. A China com uma economia muito forte, a Rússia agora numa questão bélica se impondo no Oriente e no leste europeu. Lembremos que a China assinou um tratado de cooperação estratégica de 20 anos com o Irã. O Irã é um país que sofre fortes embargos dos Estados Unidos. A Rússia está sofrendo fortes embargos dos Estados Unidos. A China teve por muito tempo embargos também. E a Venezuela também sofre os fortes embargos, ou seja, tudo aquilo que está fora da política que interessa os Estados Unidos, né, aqueles que não estão dentro do neoliberalismo, que não aceitam ser comandados pelos tentáculos do imperialismo, começam a sofrer retaliações econômicas. Então, há uma formação, não de um bloco, né? Isso não é homogêneo, mas a gente começa a perceber que já de alguns anos para cá
vem havendo um fortalecimento de laços entre países que sofrem embargos econômicos e que sofrem com a imposição dos Estados Unidos. Por isso que eu queria trazer isso aqui. É importante que o Brasil consiga se reaproximar e fortalecer relações com a Venezuela. É um país aqui latino-americano, um vizinho nosso, de extrema importância estratégica, inclusive global, né, pensando no que é a produção de petróleo da Venezuela para o mundo. Importantíssimo restabelecer, na verdade, não restabelecer, fortalecer as relações econômicas com a China, que é a economia que mais cresce, que é o país que está tendo força para se opor aos Estados Unidos. Existem ali novos acordos de cooperação militar, estratégica entre China, Irã e Rússia. Lembrando que o Irã serviu, na verdade, a Rússia vem utilizando drones iranianos no conflito contra a Ucrânia. Então, esse é um novo panorama para a gente tentar pensar e fugir daquela ideia básica de que o Brasil vai se tornar uma Venezuela. Vamos entender, né? O que é se tornar Venezuela, como isso aconteceu, quais as relações e diferenças entre Brasil e Venezuela, para a gente tentar fugir desse senso comum que não ajuda em nada, não ajuda a gente a entender nada, né? E o petróleo, se vocês quiserem fazer uma retrospectiva, um olhar mais histórico, vamos lembrar o que foi a crise do petróleo de 73, causado pela guerra do Yom Kippur, né? Que é uma guerra árabe e israelense. Vocês sabem que essa guerra tinha basicamente Israel contra alguns países árabes, Egito, Síria. Israel era apoiado pelos Estados Unidos. Esse grupo árabe tinha um apoio soviético e a guerra foi causada, vocês se lembram, né? É um ataque árabe no dia do Yom Kippur, que é um dia sagrado judaico, mas os conflitos vinham de muito antes, né? Uma série de afrontas entre os grupos. Tudo isso gira em torno da fundação do Estado israelense pela ONU no ano de 1948, que é um Estado fundado para os judeus, para ser um Estado judaico, numa tentativa de indenização, basicamente, do sofrimento dos judeus durante o Holocausto na Segunda Guerra Mundial. O fato é que o estabelecimento de um Estado judaico ali no Oriente Médio desencadeou uma série de conflitos, e um desses conflitos mais importantes acontece em 1973, que é a Guerra do Yom Kippur. O que acontece? O bloco árabe, né, basicamente a OPEP, faz um boicote de fornecimento de petróleo para os países aliados a Israel. Isso faz com que tenha uma grande crise. Isso bateu, inclusive, no Brasil, né? Essa crise do petróleo, que é de 73, é a mesma data que encerra o chamado milagre econômico da ditadura militar aqui no Brasil. A gente precisa entender que milagre não existe, a gente precisa analisar a história, a economia, a partir de bases concretas e materiais. Então, esse milagre econômico, essa onda de crescimento econômico da ditadura, tem fim em 73, depois vai ter uma série de consequências, né? O jeito que se deu esse crescimento econômico, mas 73 é justamente o ano da crise do petróleo. Então, a gente entender essas variações do petróleo é uma forma da gente entender a geopolítica também. Isso ajuda a gente a pensar a questão venezuelana, a questão brasileira e os novos caminhos aí da política internacional. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui do nosso espaço, né? Fiquem à vontade aí para comentar, para abrir discussões aqui nos comentários, evidente que sempre com respeito, né? E peço encarecidamente quem puder curtir, compartilhar aí, não faz mal para ninguém e ajuda a gente a fortalecer aqui. Beleza? Um abraço para todo mundo. Até a próxima.